Bom dia, mames. Tudo bom? Acordou cedo? Bom dia, pessoal. Chuvinha mais boa que tá aí. Tá chovendo aí? Hoje foi difícil para levantar da cama, hein? Com essa chuvinha mais gostosa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá entrando aí. Bom, tô esperando a Dani aqui, mas acho que ela não entrou ainda. Quem tá entrando aí agora, a gente tá fazendo a leitura desse livro, que é Uma Vida com Propósitos. E hoje a gente está passando por 25º dia. E se você está passando por um problema, se você está num momento difícil da sua vida, não deixe de ficar nessa live hoje, não deixe de escutar esse capítulo e escutar o que Deus tem para falar com você. Eu vou começar lendo aqui, se a Dani entrar eu chamo ela aí. E qualquer coisa vocês vão mandando no chat para mim, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Transformado pela aprovação. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, Ele utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia, você se defronta com circunstâncias da vida por 24 horas. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrimento. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a sua vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele resgata o espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dizem que você decide buscar somente a Deus. É durante o período do sofrimento que aprendemos a fazer as orações mais sinceras, autênticas e honestas. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposições para orações superficiais. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender em nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ter lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que 3 jovens hebreus fossem jogados nas fornalhas em chamas. Mas não o fez. Ele permitiu que tais problemas acontecessem, e em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo o que acontece na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai. E Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e os outros tendencionem a usá-lo para o mal. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Vivemos em um mundo caído, somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade, na terra assim como no céu. Há um grande projetista por trás de tudo.
Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque Ele é Deus. Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcios e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar no pior adversidade. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Para o bem, isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizado como mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados, essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio chamado. De acordo com o propósito, e qual propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais a situação for difícil, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em vida não é tão importante do que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, crítica, rejeição e muitos outros problemas. Reagindo aos problemas como Jesus faria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor da sua cruz. E somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz para a causa da alegria que sabia que teria depois. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado. Se participarmos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada, comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Exulte e agradeça. Dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas deste mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que o afligem para o cumprimento do propósito dele. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele não diz, alegrem-se no seu sofrimento.
Isso é masoquismo. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário disso, ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é o Espírito quem realiza isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo. Atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda maior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me e mais do tipo renova-me. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda. Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todos os dias, no final do capítulo, tem a pergunta de reflexão para a gente anotar. Se vocês quiserem anotar, eu vou falar. Se quiser só responder aí, tá tudo bem. Que problema em minha vida... Bom dia, Olá. Bom que você está por aqui. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Que problema em minha vida permitisse que eu experimentasse um problema maior? Bom, diante desse capítulo de hoje, eu acho que eu tenho a obrigação de compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Um tempo da minha vida, eu comecei a me perguntar algumas coisas. Eu comecei a questionar se Deus era só aquilo, se era só ir à igreja, se era só fazer orações prontas. Teve um tempo que eu comecei a questionar se a gente conseguia fazer só aquilo que a gente estava fazendo. Eu comecei a questionar a minha existência. E aí eu comecei a buscar respostas. Eu comecei a procurar Deus sem ser na igreja, eu comecei a me conectar com Ele, eu comecei a me aproximar mais dEle. E eu vinha nesse processo. E diante disso, eu também questionava sobre o meu corpo. Se a gente era capaz de mais, se a gente conseguia fazer coisas além, porque eu observava o que Jesus tinha passado, o tanto que ele tinha sofrido e como ele tinha se comportado diante desse sofrimento. E eu pensava, se ele nos deu um espírito, por que a gente aguenta tão pouco? Por que a gente sempre é muito fraco? E aí eu comecei a desafiar também o meu corpo. Eu acho que já falei isso aqui, mas eu fazia jejum de 24, 48, 72 horas. Eu tomava banho frio 5 horas da manhã, no frio. Eu comecei a me conectar mais com Deus. Então eu começava a desafiar também o meu corpo. Eu começava a me exercer mais. Eu cortei o açúcar da minha vida. Hoje eu não consumo açúcar. Então eu comecei a me desafiar nessas questões para entender o quanto o meu corpo aguentava, do que eu era capaz. E eu vinha desse processo. Eu comecei a escrever com a mão esquerda, porque eu sou destra, então aquilo se tornava mais difícil. Eu queria desafiar o meu cérebro. E o propósito daquilo tudo é entender até onde a gente conseguia chegar. Eu vinha nesse caminho, nesse processo. E aí, depois de um tempo, eu buscando essas respostas, eu entendendo melhor o meu corpo, eu passei por um processo, eu comecei a sentir alguns incômodos no corpo e tá tudo bem, e aquilo ali eu comecei a relevar, mas eu procurei os médicos e aí tá tudo bem, não tinha nada. Porém, logo depois, 1 ano depois disso, veio algo maior. Eu descobri um câncer de mama. Para quem tá aí que não conhece a minha história, né, aqui eu vou relatar um pouquinho para vocês entenderem.
Então eu descobri um câncer de mama. Pensa você hoje, a sua vidinha aí, boa, tranquila, profissionalmente, pessoalmente, porque minha vida estava boa, eu estava exercendo a minha profissão, eu tinha sucesso profissional, eu tinha sucesso amoroso, sucesso pessoal. Então a minha vida estava estável. E aí do nada veio um câncer de mama. Isso me desestabilizou completamente. Apesar de eu estar num processo de evolução, apesar de eu estar me aproximando mais de Deus, isso me deixou totalmente desestabilizada naquele momento. Eu lembro como se fosse hoje. No dia do diagnóstico, eu comecei a ter medo, ansiedade, tristeza, por algo que eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas a minha cabeça tinha uma programação. Na minha cabeça, todo mundo que tinha câncer morria. Na minha cabeça, todo mundo que tinha câncer sofria muito. Então eu já era programada para aquilo. Não tinha como eu lutar com o programa que eu tinha natural na minha cabeça. Então eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar ansiosa, eu comecei a perder noites de sono. A minha família, todos à minha volta começaram a ficar tristes. Mas aquilo internamente era uma briga constante. Por quê? Porque eu já havia descoberto que a gente era capaz de mais. Mas eu tinha um programador natural, uma mente primitiva que todo tempo me falava: você tem um câncer, você vai morrer. Você descobriu que quem tem câncer sofre muito. Olha lá, orgulho de você. Obrigada mesmo você, viu? Muito obrigada por participar com a gente hoje. Mas continuando, olha pessoal, eu entrei naquele mundo interior. E como que esse capítulo sempre traz isso para nós, e eu sempre vou falar para vocês, o único caminho é Deus. Não é uma opção, é o único caminho. E você não precisa passar por uma dor tão forte para você descobrir isso. E aí o que aconteceu nesse momento? Eu comecei aquela luta que eu sempre falo com vocês, que a gente tem duas personalidades. Então eu comecei a pensar: eu consigo, eu posso, eu vou vencer isso. E o outro: você tem um câncer, você vai morrer, quem tem câncer sofre muito. E quando disparava esse gatilho, eu começava a me sentir ansiosa. O meu coração disparava, as minhas mãos ficavam frias, eu começava a passar mal, os meus sintomas intensificavam e eu não conseguia lidar com aquilo. E foi diante dessa situação tão complicada que eu comecei a ir buscando mais respostas, eu comecei a me aproximar mais ainda de Deus, eu comecei a fazer orações intensas, porque a gente não tem tempo para fazer esse tipo de oração superficial quando você está passando por um momento tão difícil. E aí eu comecei a entender que eu estava alimentando aquela doença todos os dias. Eu comecei a entender que eu estava aumentando aquela doença todos os dias. Por que os meus sintomas eles aumentavam? Porque eu mandava para o meu corpo que eu estava morrendo, que eu tinha um câncer, que eu tinha que sofrer. Isso, pessoal, não estou trazendo só espiritual, eu estou trazendo coisa científica, porque aí eu me embarquei nesse estudo de entender o que estava acontecendo comigo naquele momento. E o que acontece com várias pessoas quando elas estão passando por um problema muito difícil. Eu comecei a entender que o nosso corpo ele tem uma programação natural. A gente adquire isso lá quando pequenininho. A gente tem um subconsciente, uma mente primitiva completamente aberta. E aí você vai recebendo informações. E o que a gente ouvia? E o que você ouve? Quem tem esse problema morre. Quem tem esse problema é muito grave. Não sai disso. Você tem um programador natural. E quanto mais você insere esse programador dentro do seu cérebro, dentro da sua consciência, mais você tem disso. Nós temos aqui o nosso subconsciente e o nosso consciente. O nosso consciente ele filtra as coisas, mas o subconsciente não. Então ele vai entrando informações ali. E depois que aquilo está instalado no seu subconsciente, ele manda para o seu corpo, você sente e automaticamente você age daquele jeito. Por que todas as vezes
que eu ia fazer um exame, todas as vezes que eu ia ao médico eu ficava com medo. Porque eu tinha um problema natural. E como que eu comecei a mudar isso? Tá aí a história. Que vocês precisam entender para mudar qualquer comportamento que acontece na vida de vocês. Para resolver qualquer problema que possa estar acontecendo aí na vida de vocês. Primeiro ponto, eu comecei a entender que eu aumentava a doença todos os dias. Eu comecei a entender que eu alimentava ela todos os dias pensando nela. E como que eu poderia mudar isso? Parar de pensar nela. E era fácil? Não era fácil parar de pensar na doença, porque ela estava ali o tempo todo. Eu tinha que fazer o exame, eu tinha que ir ao médico, eu tinha que me tratar. Então, eu estava o tempo todo... Bom dia, Edson. Amém, você também, Edio. Eu estava o tempo todo pensando na doença. Então, como que eu ia sair daquele programador? Aí eu comecei a estudar. Eu comecei a adquirir conhecimento. Porque nós só saímos dos nossos problemas quando a gente deixa a ignorância de lado. Quando a gente deixa de ser um ser primitivo. Quando a gente passa a entender que nós somos capazes de mais. Então eu comecei a estudar, eu comecei a levar minha consciência e falar assim, gente, eu posso qualquer coisa. Eu posso me curar. Eu preciso parar de alimentar essa doença. Eu preciso parar de pensar nessa doença. E assim eu comecei a fazer. Eu comecei a focar a minha atenção em outras coisas. Por exemplo, na minha cura. Eu comecei a focar a minha atenção em distrações, em outras coisas que eu queria resolver. Mas a todo instante, quando eu pensava na doença, eu automaticamente mudava o meu ponteiro e já falava assim, olha, tá tudo bem, você tá aqui, mas a gente já tem uma opção, a gente vai ser curado. E o tanto que é importante, pessoal, você entender por que o problema está instalado na sua vida, por que hoje você tem uma doença, você está endividado, você está com um problema no relacionamento, você está enfrentando algo muito difícil, você não pode se perguntar por que você está passando por aquele momento. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. Você precisa mudar a sua pergunta. Você precisa sair do porquê você está passando por aquilo, para que você está passando por aquilo, o que aquilo quer te ensinar. Quando você entende que precisa virar essa chavinha, você começa a se curar. Se curar fisicamente, se curar emocionalmente, se curar de qualquer dor, de qualquer problema que está passando aí dentro. A cura física, ela começa aqui. Não adianta você achar que você pode ir nos melhores médicos, você pode tomar os melhores remédios. Se você não se curar emocionalmente, você não consegue se curar fisicamente. Quando eu entendi que eu precisava mudar a minha atenção, eu comecei a estudar, mentalizar. Eu comecei a visualizar. Eu comecei a me ver no futuro sem essa doença. Eu comecei a me ver aqui hoje. Eu tinha essa visão de mim, fazendo as minhas coisas, ajudando as pessoas, entendendo que aquela doença veio para me ensinar algo. A todo tempo eu conversava com a minha doença e perguntava para ela, o que você quer que eu aprenda? Você veio para me ensinar o quê? E diante dessa pergunta, qual a resposta que eu tive? Foi que Deus tinha algo maior para mim. Que eu precisava levar a minha história para ajudar as pessoas. Que eu precisava daquele câncer para sair de uma situação estressante que eu estava passando. O câncer veio, não foi pro mal, ele não veio como uma coisa ruim, ele veio como uma solução de um problema. E o nosso corpo, ele é tão inteligente que quando a nossa mente não consegue resolver algo, ele tenta resolver pra gente. E é aí que vem as doenças. É aí que você desenvolve uma doença física.
Quando você não se cura aqui, você se cura aqui. Talvez você se cure se você sair da ignorância, se você entender por que aquilo está acontecendo com você. Porque eu não vou enganar que todo mundo tem essa elevação de consciência, que todo mundo entende que um problema ele vem para nos edificar. As pessoas não têm essa consciência. Tem pessoas que passam por doenças, por problemas conjugais, divórcio, por vários problemas e elas se tornam piores. Porque elas absorvem aquela energia daquele problema e levam para a sua vida. Elas se tornam amarguradas. Elas se tornam pessoas que falam o tempo todo, na minha vida nada dá certo. E se ela profetiza aquilo, nada vai dar certo. Primeiro a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E depois a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai do nosso coração. Porque além da gente falar, a gente sente. Se para você nada vai dar certo, exatamente, tá aí. Se você acha que tá certo, você tá certo. Se você acha que tá errado, você também tá certo. Entender, pessoal, que essa consciência de que você precisa se curar de alguma coisa e você precisa se atentar que essa cura tem que começar na sua mente, isso precisa estar bem claro na sua vida. Porque a doença física, ela vem por um problema que você não está conseguindo resolver. Será que você já se atentou disso? Será que você já pediu ajuda para alguém? Ou será que você está fingindo que nem tem um problema? Porque tem pessoas que fazem isso. Elas vão fingindo que nada está acontecendo na vida delas, continuam no automático, continuam vivendo daquela forma e não aprendem por que elas estão passando por um momento tão difícil. Começam a se revoltar com Deus. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Eu sou tão bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está fazendo as perguntas erradas. Você precisa se perguntar o que essa situação pode te ensinar. E por que ela está chegando aí na sua vida? Por que você está enfrentando essa tempestade? Só assim você vai conseguir se curar. Tanto mentalmente quanto fisicamente. E foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a me aproximar mais de Deus. Eu estava com as pessoas em volta de mim que me amavam, que me davam carinho, que me jogavam para cima, que me ajudavam, que estavam ali o tempo todo, a minha família me amparou sempre. Quando você estiver passando por um problema, esteja ao lado de pessoas que te amem, que te joguem para cima, que te ajudem. Esteja mais próximo de Deus. E comece a entender que você precisa virar o ponteiro da sua vida. Você precisa sair do problema e vir para a solução. Você precisa sair da ignorância e vir para a evolução. Isso é uma chamada de atenção, não é uma destruição para a sua vida. Se você passa problemas financeiros, sempre com problemas financeiros, será que você já parou para pensar que você está pensando em algo diferente? Ou se você está pensando só nas dívidas? Seu relacionamento está ruim, será que você já parou para pensar qual que é a sua crença sobre relacionamento? Se casamento é ruim, se quem em casa sofre. Porque a gente tem um programador natural, lembra que eu falei? A gente tem um programador que veio lá da nossa infância. E se a gente não mudar, toda vez que você pensa naquilo, automaticamente você recebe esse sentimento no subconsciente e ele desencadeia uma emoção que faz você agir da mesma forma. O que a gente precisa é mudar a nossa chave. É fácil mudar os pensamentos? Não é fácil, mas é possível. É completamente possível. É fácil mudar seu programador natural? Não é fácil, mas é possível. Completamente possível. E pra gente fechar, eu vou contar pra vocês aqui a experiência que eu tive com uma medicina que chama medicina germânica. Se alguém quiser pesquisar, entender como que funciona. Mas é um médico alemão
e ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa, no mesmo tempo, desenvolveu um câncer de ovário. Como ele era um médico pesquisador, ele começou a pesquisar por que aquilo estava acontecendo naquele momento com os dois, exatamente no mesmo momento. E aí ele começou a pesquisar pessoas que passavam por problemas difíceis, por problemas de saúde, não só câncer, mas outras doenças graves, doenças crônicas. Ele começou a pesquisar. E olha a conclusão que ele chegou. 6 meses antes dele ter um câncer, e a esposa também, o filho havia morrido num acidente de carro. Olha o quanto o nosso corpo é inteligente, é uma teoria que eu acredito muito, tá? Para quem não acredita, tudo bem, mas eu tô trazendo aqui para vocês um conhecimento que pode acabar elevando a consciência de vocês para resolver algum problema. Então, eles desenvolveram esse câncer porque o corpo entendia que mentalmente eles não conseguiam resolver a falta do filho. E olha que louco isso. Eles ficavam presos o tempo todo naquela situação. E o que o corpo fez? Eu vou desenvolver células nos órgãos reprodutores deles para que eles tenham outro filho para suprir essa dor que está acontecendo lá dentro. Olha quanto isso é louco. Eles começaram a multiplicar as células dos tecidos, dos órgãos reprodutores, para que eles pudessem ter outro filho. Só que o corpo não sabe que outro filho não vai suprir a dor daquele filho. Só que o médico entendeu isso. Diante de pesquisas, ele entendeu que se ele não ressignificasse a dor do filho, da perda do filho, eles morreriam. E aí ele começou a ressignificar essa dor. E começou a ajudar outras pessoas. Eu vou trazer a metáfora do leão para vocês levarem para casa de vocês e entenderem o que é ressignificar as dores que vocês passam. Lembre-se desse casal. Desenvolveram câncer juntos, multiplicação de células nos órgãos reprodutores para que eles tivessem outro filho para suprir a dor daquele filho. E agora eu vou trazer uma metáfora para vocês levarem para a vida de vocês. Bom dia, Fabiana. Você tá saindo na rua da sua casa e lá fora tem um leão. O que você faz? Você tem 3 opções. Você pode correr, você pode lutar com o leão ou você pode ficar parado. Vamos supor que eu saí, tô lá fora e aí aparece esse leão. Quando esse leão aparece, eu começo a correr, me escondo, o leão me cheira onde eu estou e resolve não me comer e vai embora. Diante dessa situação, vocês acham que o meu corpo entendeu que eu não consegui sair daquele perigo? Eu corri e me escondi. Nessa situação, o meu corpo entendeu que eu agi. Eu fugi do leão e me escondi. Então ele entendeu o seguinte: a Vanessa resolveu o problema dela. Tá tudo bem, eu não preciso fazer nada. Segunda situação, o leão vem e eu pego um pau e começo a lutar com esse leão. Luto, bato no leão, o leão desiste e vai embora. O que vocês acham que o meu corpo vai entender sobre essa situação? A Vanessa consegue resolver os problemas dela. Ela enfrentou um leão. Nossa, eu tô fazendo o meu papel. O corpo dela tá fortalecido, eu não preciso fazer mais nada. Terceira situação. Eu vejo o leão chega perto de mim, eu paraliso. Eu nem sei o que eu faço. O leão me cheira e vai embora. Desiste de me comer. Nessa situação, vocês acham que meu corpo vai entender que eu resolvi o problema ou não? Não resolvi. O que o meu corpo pensa nessa situação? Gente, a Vanessa não pode morrer, porque nós somos programados para sobreviver o tempo todo.
Então, se aparecer um outro leão na vida dela, ela precisa agir. E aí o que ele faz? Provavelmente começa a desenvolver algumas células produzindo, provavelmente na minha perna, porque eu preciso correr, para que da próxima vez eu enfrente essa situação diferente. E esse leão, ele é o problema que está aí na sua vida. Esse leão é a situação difícil que você não consegue resolver. Você precisa procurar resolver essas situações. E pode ser problemas, não precisa ser problemas tão sérios. Podem ser problemas pequenos que eles vão aumentando e se tornando um problema maior. O leão que está de frente aí com você, ele precisa de uma resposta. Se você não consegue resolver sozinho, procura ajuda. Mas não deixe esse leão te paralisar. E talvez até trazer uma doença física para você, querendo te proteger. Isso é muito intenso, pessoal. Não tem como eu falar tudo que existe nessa teoria, porque senão a gente ia ficar aqui 3 dias. Mas é muito incrível. Depois eu vou fazer uma aula sobre isso, que é o que eu acredito totalmente hoje na nossa vida. Quando você desenvolve um problema de saúde físico, esse problema já está acontecendo aqui. E a minha pergunta para você hoje, para você refletir na sua casa, na sua vida, no dia de hoje, qual problema você está enfrentando e não está conseguindo resolver sozinho? Você já procurou ajuda? Se não, o faça o mais rápido possível, porque esse problema pode piorar. Se atente para onde está indo a sua atenção. A sua atenção está alimentando o seu problema, alimentando a sua doença, ou será que você já mudou seu ponteiro? Será que você virou a sua chave? Entender que o nosso cérebro não entende o não. Não quero isso. Ele só pega o quero. E aí quando você não quer, você tem mais daquilo. Muito louco, né? Então, eu não quero mais dívida. Seu cérebro vai te dar mais dívida. Você precisa entender, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero construir uma vida próspera, eu quero ter mais abundância. Você não precisa, você não deve focar no que você não quer. Eu não quero mais doença. Não, eu quero saúde. Mas a gente deixa para pedir na necessidade. Então, se você está passando um momento difícil, você começa a ficar no negativo, na necessidade, o tempo todo. Quando você entende que é simples assim, pode não ser fácil, mas é tão simples, né? É um ponteiro de um relógio que você precisa virar. E está nas suas mãos. Em primeiro lugar, procurem Deus. As suas respostas estão todas com Ele. Se conecte com essa inteligência infinita que existe no seu coração. Ele vai te amparar de tudo que você passa, de qualquer situação difícil que você estiver enfrentando. E depois você precisa entender o seu corpo, você precisa entender sua mente, você precisa sair da ignorância. Quando você entende o poder que tem aí dentro, a sua vida muda completamente. Porque Deus nos criou para ser sua imagem e semelhança. E fica aqui, pessoal, essa pergunta: o que vocês estão enfrentando, que vocês acham que não é possível? E se vocês já pediram a ajuda de alguém, se vocês já se atentaram, essa história que eu trouxe para vocês, que a dor física, ela não começou do zero. Quando você está ansioso, por exemplo, seu corpo começa a ter tensões musculares, dores nas costas, o tempo todo. E aquilo é uma resposta. Seu corpo falando assim, vamos lá, acorda, o que está acontecendo? Vamos agir? E a gente faz o quê? Não age, finge que não está acontecendo. Aí o que acontece?
vem um problema maior. Porque diante de um problema maior, você precisa parar. E aí você precisa refletir. O que está acontecendo? Pessoal, eu desejo vocês um excelente dia. Eu desejo uma segunda-feira maravilhosa, uma semana próspera, que vocês consigam entender a sua essência. De novo, faço a mesma pergunta: será que você sabe quem é? Será que você sabe qual é a sua essência? Será que você sabe por que Deus te colocou aqui na Terra? Comece a se perguntar. Será que você sabe por que os problemas estão acontecendo com você? Saia da ignorância. Faça parte dos 5% das pessoas que vão prosperar. Faça parte dos 5% das pessoas que vão sair da ignorância. Só de você estar aqui, esse horário, já quer dizer muito sobre você. Você já está dando o primeiro passo. E amanhã eu aguardo todos vocês novamente, no mesmo horário. Envie essa live para quem está aí, quem precisa, quem está enfrentando um problema. E se você sabe de uma pessoa que está enfrentando uma situação difícil, ajude essa pessoa. Conta para ela essa história de hoje. Porque está nas nossas mãos resolver os nossos problemas. Não é alguém de fora, não é nada externo que vai resolver, mas sim nós mesmos. Tudo bem, pessoal? Quinho, obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Excelente dia a todos. Vou só tirar o print aqui. Eu já dando o bolo. Então, pessoal, até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijão no coração.